Você já foi convidado para entrar numa corrente mediúnica? Tem vontade de entrar numa corrente mediúnica? Sabe quais são as responsabilidades de estar numa corrente mediúnica? Eu sou Marcelo Araújo e esse é o programa Atitude. Olá, meus irmãos e irmãs macumbeiros, tudo bem? Como é que passaram essa semana? Espero que tudo bem, né? Que vocês tenham uma nova semana, um novo ciclo, cheio de luz, cheio de amor, cheio de paz e prosperidade. Pra gente aqui foi uma semana bem agitada e bem bacana. Nós participamos aí de um programa, de uma feira, né, que aconteceu no domingo passado agora, dia 17, na primeira feira cultural Nosso Axé, né, idealizada pelo Sandro Luiz. Foi maravilhoso. Nós gravamos lá o programa, né, um programa novo que vai ao ar agora no próximo domingo agora, dia 24, às 8h30 da noite, às 20h30, né, melhor dizendo. Esse programa ele vai se chamar Giro da Umbanda, então ele vai ao ar todo domingo, como eu falei, e nós vamos gravar vários eventos. Então a gente vai para alguns eventos relacionados à Umbanda, ao esoterismo e algumas outras coisas que a gente interessantes, né? Vamos sempre em busca de conteúdo para trazer para vocês. E nós vamos mostrar para vocês que a Umbanda não é somente dentro dos terreiros, né? Não acontece ali, não é a Umbanda hoje ela é aberta, né? A Umbanda ela acontece em todos os lugares, acontece de formas diversas, né? Porque assim a Umbanda permite, né? E então nesse programa a gente vai mostrar para vocês como isso funciona, como a Umbanda está se desenvolvendo aqui em São Paulo, no Brasil, né? Então, nesse primeiro programa nós vamos mostrar para vocês o que foi essa feira. Foi coisa assim surreal o que aconteceu nessa feira. Não perca então, domingo agora dia 24, né? Nós vamos fazer a feira, o programa, estrear o programa Giro da Umbanda às 20h30, tá bom? Bom, hoje o que eu quero falar para vocês é sobre corrente mediúnica. Muita gente que vem nas assistências dos terreiros, né, ficam assim olhando pra gente lá dentro, né, vestidinho de branco, tal, né, as entidades chegando, e às vezes dá aquela vontade de fazer parte dessa corrente, né, da corrente mediúnica dos terreiros, né? E muitas pessoas são convidadas, né? Geralmente quem convida para entrar na corrente mediúnica é o guia-chefe da casa, né? Ele que convida, que faz o convite e tal. Isso é lógico, mediante a uma série de coisas espirituais, né? Não é só assim, esse cara é legal, eu vou trazer ele para cá, não. Tem tudo a ver com o momento, tem tudo a ver com o que você tem que passar na sua vida, tem tudo a ver com o seu caminho, com o seu caminhar, com a sua estrada, tem tudo a ver com... Então, o que vem, na verdade, o que a entidade chefe lá faz é falar, olha, tá aqui a oportunidade de você começar a cuidar do seu lado espiritual, né? Então, todo mundo que é chamado tem essa necessidade. Então, o que a gente tem que entender, na verdade, é que, na maioria das vezes, acho que todas as vezes, viu? Quem mais precisa da caridade, quem mais precisa de tratamento somos nós, que somos médios em corporação, né? Então, nós somos, sim, um vínculo, nós somos um meio por onde as entidades espirituais se manifestam, mas a gente é uma missão, é algo que é algo ímpar, né? Que nós aprendemos, que nós nos reerguemos e assim por diante, né? Então, primeiro, o que tem que ser entendido, se você foi chamado para fazer parte de uma corrente mediúnica, é porque você está no seu caminho, é o seu caminho, você tem que se desenvolver mediunicamente. Então é diferente de eu chamar você para uma festa na minha casa porque eu gosto de você, né?
é diferente, totalmente diferente. Então você é chamado para uma corrente mediúnica porque você precisa, né? Porque você está no seu caminho, você precisa se desenvolver mediunicamente. Mas isso não é obrigatório também, o aceite do convite não é obrigatório. Então não fique pensando que se você não aceitar o convite para ingressar numa corrente mediúnica por N motivos seus, que você vai estar se atrapalhando, se atrasando espiritualmente, que as entidades vão achar ruim, que os orixás vão te bater, aquela coisa toda. Não é nada disso. Porque é te dado a oportunidade. Tudo existe o livre-arbítrio para tudo, né? Então não tem esse negócio de obrigatoriedade na espiritualidade, na Umbanda. Você sabe que você tem que ter aquele caminho. Aliás, se você tem esse convite, você de uma casa onde você faz parte da assistência, você, com certeza, se você for relembrar as passagens que você teve em consultas com entidades, eles já vêm te avisando que você precisa se desenvolver mediunicamente, cuidar da sua espiritualidade, tá? Eles já vêm te avisando, eles já vêm te preparando, na verdade, né? Então, isso não é uma coisa de surpresa. Às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa, já vi uma pessoa chegar pela primeira vez numa casa e já ser convidada, né? No meu caso, eu fui convidado, eu fiquei 2 anos mais ou menos indo na assistência dessa casa que eu estou hoje, graças a Deus. Estou há 7 anos como médium dentro da corrente, fazendo parte da corrente mediúnica dessa casa. Mas há 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava indo na assistência, né? Para mim não me foi dito em momento nenhum, quando eu estava passando nas consultas. Cheguei lá, num outro programa eu vou contar sobre a minha história de como eu cheguei na Umbanda, né? Mas cheguei lá muito ruim, assim, essa casa me reergueu, mas chegou num determinado momento que o senhor Ogum Beramar olhou para mim e falou assim: olha, você está pronto para pisar no meu chão? E eu, sei lá, na hora veio para mim um estalo assim e disse sim, e lá estou até hoje, né? Eu sei das responsabilidades, né? E não é fácil. Então, se você quer fazer parte de uma corrente mediúnica, se você foi convidado, é importantíssimo que você entre nessa corrente com muito amor, com muita determinação, responsabilidade. Não dá para você chegar e entrar assim só para se vestir de, como dizem as próprias entidades, né? Se vestirem de anjo, né? E acharem que viraram santo e ficar ali somente por ser, para ser parte de uma corrente mediúnica, porque é modinha. Nada é modinha, né? Na Umbanda nada é modinha. Existem responsabilidades enormes quando você adentra uma corrente mediúnica. A primeira delas é o estudo. Se você não tiver a fim de estudar, de se preparar para ser um médium de verdade, não entre. Porque você precisa fazer no mínimo uma vivência, uma teologia e assim por diante. Você precisa participar de todas as atividades do seu terreiro, seja ela de estudo ou seja ela de eventos para angariar fundos para o terreiro, para reformas, seja para o que for. Você precisa fazer parte desta família, desta comunidade. Você precisa. Então, por isso que eu digo que não é fácil. Você precisa tomar algumas atitudes na sua vida em que você vai ter que deixar fazer algumas coisas que você gosta para se dedicar realmente. Por exemplo, eu sou corintiano, meu time está na Libertadores de América e os jogos são às terças-feiras. E às terças-feiras eu tenho as giras nesse meu centro. As terças-feiras são, né? Então, eu vou para a gira e só fico sabendo do resultado do meu time depois que acaba a gira, né? Você está afim disso? Você está afim de fazer isso? Você está afim de deixar de fazer alguma coisa, algo que você gosta muito, para de repente ter que ir participar de uma gira extra, por exemplo, num sábado, num domingo,
né? Porque o chamado vem, né? Então você precisa pensar em tudo isso antes de aceitar o convite para entrar numa corrente mediúnica. Você tem primeiro uma coisa que você tem que entender. Por exemplo, o terreiro que você vai entrar, ele tem regras. As regras são criadas pelo dirigente, são ditadas, né, pelas entidades chefes da casa. Você está afim? Você está afim, né, de obedecer essas regras? Porque se você é uma pessoa que tem uma opinião muito forte, que não entende muito bem um mandado, como posso explicar? Se você não entende muito bem regras, se você não consegue respeitar regras, né, se isso faz parte de você, não é legal você estar fazendo parte de uma comunidade espírita, porque tem regras, né, e as regras têm que ser cumpridas, porque muitas das regras são ditadas lá de cima, né? Vem de lá de cima. Você está afim? Então, antes de você dizer sim para o convite, pede para pensar na frente da entidade. A entidade é o carro-chefe, né? A entidade chefe, desculpa, do terreiro te convidou, pede para pensar. Ou se você já assistiu esse vídeo aqui, já vai pensando. Será que eu quero fazer parte de uma corrente mediúnica um dia? Né? Porque se você gosta, porque tem 3 coisas principais que a gente tem que ter na cabeça e no sentimento antes de entrar para uma corrente mediúnica. Primeiro, caridade, amor e dedicação. Essas 3 coisas, caridade, amor e dedicação, tem que fazer parte da sua vida. Se não faz, tem que começar a fazer, porque senão a coisa fica difícil. Senão você vai entrar e vai sair. Nesses 7 anos que eu estou nessa casa, eu já vi muitas pessoas aceitarem o convite de primeira, chegarem e participarem de uma gira, 2 giras e não voltarem. Participarem, às vezes nem entrarem, aceitarem nem voltarem, não voltaram nem para gira mais, né, para tomar passe, porque fazem as coisas assim, né, no ímpeto, né, e Umbanda, para você fazer parte dar esse passo enorme na espiritualidade, você não pode agir com a emoção, né? Você tem que agir com razão, pensar muito bem, colocar os prós e os contras, colocar a sua vida no papel, o que eu vou deixar de fazer que eu gosto para fazer isso. Você precisa disso. Mas uma coisa eu garanto, é muito gratificante, né? Eu estou a todo tempo estudando, então eu fiz todos os cursos dessa casa onde eu estou, que essa casa me proporcionou, graças a Deus. Eu fiz todos os cursos, alguns eu fiz até 2 vezes, e estou buscando e busco sempre fazer cursos em outros lugares, né? Faço curso presencial em outros lugares, por exemplo, eu faço sacerdócio na casa do Pai Benedito com o Pai Cláudio Recumini, eu faço muitos cursos online, né? E para sempre estar aprimorando, porque essa é a minha vida. A minha religião é a Umbanda, né? Então, o que eu não posso admitir, né? Eu posso, por exemplo, às vezes eu tenho opiniões formadas sobre algumas coisas, né, que até se divergem com algumas opiniões de outras, até de próprios sacerdotes, né? Mas o que eu não posso por exemplo, se alguém vem me perguntar uma coisa sobre Umbanda, sobre determinada coisa, eu vou dar a minha opinião. Minha opinião é essa, tal, e aquilo, lógico, vai ser coerente com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho aprendido, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se você vai e pergunta a um evangélico
sobre a Bíblia, ele vai te explanar de forma assim fabulosa. Ele sabe a Bíblia. Mas se você geralmente se você perguntar para um bandista sobre determinada coisa da Umbanda, vai ratear, porque ele não está. É uma mania que um bandista tem de não se preparar, não sei porquê, cara. Não se preparar, não estudar, não encarar a Umbanda como uma religião, né? Isso é muito triste, mas isso está mudando, vai mudar, e já está mudando, né? Já está mudando. Bom, essa era a dica aí que eu tinha que te dar sobre você pensar em entrar numa corrente mediúnica. Se você quiser, se você resolver, se você for convidado, venha com os 2 pés e com o coração inteiro. Não deixe nenhuma parte para fora, né? Nenhuma parte. Porque a Umbanda, ela não é só terreiro. Ela não é você só vestir branco no dia do terreiro. Tem muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. Firmezas, banhos, entregas, oferendas e muita coisa a fazer, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês aí com o nosso canal, né? A gente está crescendo cada vez mais, já estamos aí, já demos um salto, esta semana que demos um salto bastante enorme aí no número de seguidores. Continue nos divulgando, continue nos prestigiando. Clica lá, dá like, comente, que isso vai ajudar bastante a gente a fomentar mais ainda esse canal, a trazer mais conteúdo, e vai ser muito bom. Repito, a gente não quer aqui ensinar ninguém e nem mudar regras, nem ditar regras, nada. A gente só quer dar a nossa opinião sobre a Umbanda. Como dica de leitura para essa semana, eu vou dar para vocês esse livro aqui, ó, Exu Não é Diabo, do Alexandre Comino. Esse livro foi o mais vendido na última Bienal que teve agora aqui em São Paulo, Bienal do Livro, lá no estande da Madras, editora Madras, foi o mais vendido. Esse livro é formidável. Exu não é diabo, desmistifica muito essa imagem de Exu, tá? Do Alexandre Comino. Lá no site da Ponto da Fé, www.dafé.com.br, você vai achar esse livro aqui, e a preço de editora, tá bom? Não tem preço maior não, é preço de editora, tá bom? Muito obrigado, que a sua semana seja iluminada, que você tenha muita fé, muita paz, muito amor e muita prosperidade. Axé e gratidão.